Você já sonhou com esse homem? Toda noite, no mundo inteiro, centenas de pessoas sonham com esse rosto. Se durante seu sono também aparece esse homem, ou se tiver informações que possam nos ajudar a identificá-lo, por favor entre em contato. Em meados de 2008, inúmeros cartazes com exatamente esses dizeres começaram a ser espalhados pelo mundo. Locais como Estados Unidos, Espanha e até mesmo no Brasil se depararam com a presença deles pelas suas ruas. Logo abaixo do texto havia um link para um site, thisman.org. Acessando o site temos um contexto maior sobre a história por trás da imagem do rosto desse homem. O site conta que em janeiro de 2006, uma paciente de um psiquiatra desenha esse rosto dessa pessoa que vinha aparecendo constantemente em seus sonhos, dando conselhos sobre sua vida privada. Porém, a paciente jura que nunca viu esse homem em sua vida inteira. O retrato acaba ficando lá por alguns dias, até que em uma consulta com outro paciente, ele reconhece esse rosto e também diz que esse homem tem o visitado em seus sonhos, também afirmando que nunca o viu em sua vida desperta. Então o psiquiatra decide enviar esse retrato para alguns de seus colegas de trabalho que têm pacientes com sonhos recorrentes. E em alguns meses, 4 pacientes reconheceram o homem como uma presença frequente em seus próprios sonhos. Ele nunca tinha um nome certo, então a maioria dos pacientes se referiam a ele como este homem, ou, no idioma original, This Man. Segundo o site, desde janeiro de 2006 até hoje, pelo menos 8.000 pessoas relataram que se depararam com esse rosto em seus sonhos, e que nunca foi registrada nenhuma relação entre as pessoas que sonharam com este homem. Além disso, nenhuma pessoa da vida real foi alguma vez reconhecida como semelhante a esse rosto. Esse site teria sido criado para ajudar pessoas que veem esse homem em seus sonhos a se comunicar entre si e tentar entender por que desse suposto fenômeno estar acontecendo. Tendo isso em vista, o site disponibiliza também alguns relatos dos sonhos de pessoas que passaram por essa experiência. São 10 relatos registrados, que segundo o site foram coletados no início das pesquisas. Eu vou ler alguns agora para você ter uma noção das situações variadas que as pessoas aparentemente passam em seus sonhos com esse homem. Eu tenho esse sonho recorrente há alguns anos. Um homem alto e escuro me mostra uma foto e pergunta se eu consigo reconhecer meu pai nela. O homem da foto é esse homem, que eu nunca vi antes, e que não se parece nada com meu pai. Mas, inexplicavelmente, eu respondo que eu reconheço meu pai. Nesse momento, eu geralmente acordo me sentindo muito tranquilo. Outras vezes o sonho continua. Eu estou diante do túmulo do meu pai. Coloco algumas flores no chão e percebo que a fotografia da lápide está faltando. Sempre tive esse sonho onde eu voo no céu sobre minha cidade e observo meus amigos lá de cima. Desde que eu me mudei para outra casa, eu comecei a encontrar esse homem enquanto voava. Não todas as vezes que eu tenho esse sonho, mas frequentemente. Ele voa também, mas nunca fala nada. A primeira vez que sonhei com esse homem, eu estava passando por momentos difíceis no trabalho. Sonhei que estava perdido num shopping enorme e deserto. De repente esse homem apareceu e eu comecei a fugir dele. Ele me perseguiu pelo que pareceu 1 hora, até que eu me vi encurralado numa parede da área infantil de um supermercado. Nesse momento ele sorriu para mim e me mostrou o caminho até o caixa. Então eu acordei. Desde aquela noite esse homem apareceu em todos os meus sonhos e sempre me dá instruções de como sair do sonho e acordar. Eu vi esse homem em 3 sonhos completamente diferentes. Ele era um pouco diferente da foto, mas o reconheci imediatamente. Ele apareceu de repente e desapareceu da mesma maneira. A mensagem dele em todos os meus 3 sonhos era: está tudo acabado. Isso foi repetido 3 vezes em cada um dos sonhos. As diferenças da foto e do homem dos meus sonhos são que o cabelo dele era um pouco mais comprido na parte de cima e suas sobrancelhas não eram tão espessas. Fora isso, ele é idêntico. E eu não tinha medo dele, mas eu tinha muitas perguntas. Sonhos normalmente refletem aspectos muito pessoais da nossa vida. Então o significado desses relatos acaba sendo totalmente ambíguo, até mesmo para as pessoas que tiveram esses sonhos, já que as situações em que ele aparece não estão necessariamente ligadas a coisas boas ou ruins. Aparentemente ele pode ter diferentes papéis e estar em diferentes contextos em cada sonho.
É muito estranho esse número enorme de pessoas alegarem que nunca viram esse homem na vida e mesmo assim sonhar com ele recorrentemente. E com esse fato, naturalmente, possíveis explicações e teorias acabaram surgindo para tentar desvendar esse suposto mistério. Ainda no thisman.org tem uma aba dedicada para teorias que tentam explicar esse fenômeno. A primeira dentre elas é a teoria do arquétipo, que se baseia na visão do psiquiatra Carl Gustav Jung, e de uma maneira super resumida é como se esse homem fosse uma figura que reside no inconsciente coletivo, ou seja, na mente de todas as pessoas, e ele pode se manifestar a partir de sonhos quando uma pessoa está passando por momentos difíceis na vida. A segunda teoria é a teoria religiosa, que levanta a hipótese de que esse homem pode ser uma forma de Deus se manifestar para as pessoas, e por isso que as palavras e conselhos dados por ele devem ser seguidos à risca pelos seus sonhadores. Outra teoria é uma que na minha opinião deve ser a mais realista entre elas, que é a da imitação dos sonhos. Essa é uma teoria psicossociológica que afirma que esse fenômeno surgiu casualmente e foi se reproduzindo por imitação. Uma pouca quantidade de pessoas começou a sonhar com esse homem e pessoas que foram sendo expostas a esse rosto e a esse caso acabaram ficando com isso na cabeça e passaram a sonhar com ele também. E isso foi escalando progressivamente. Só que dentre todas as teorias, temos o que possivelmente é a teoria mais famosa e interessante em relação a esse caso, que é a teoria do surfista dos sonhos. Ela fala que esse homem é uma pessoa real e que pode entrar nos sonhos das pessoas por meio de habilidades psicológicas específicas. Alguns acreditam que ele tem a mesma aparência dos sonhos na vida real, outros acreditam que a aparência dele é totalmente diferente, e alguns até acreditam que esse é um plano de uma grande corporação para manipular a mente das pessoas. Mas apesar de todas as hipóteses que tentam explicar esse suposto fenômeno do homem dos sonhos, a verdade é que tudo isso não passa de uma grande farsa. Aqueles pacientes iniciais que relataram os sonhos com esse mesmo rosto, na verdade nunca nem existiram e todos foram inventados. Isso tudo foi uma criação de Andrea Natella, que é um sociólogo italiano e profissional de marketing, e de início ele deu suporte à farsa, afirmando sua veracidade e dizendo que ele mesmo sonhou com esse homem, e que ele mesmo o aconselhou em criar o website para investigar suas próprias aparições em sonhos. Ele disse que para fazer o rosto do homem ele usou o Flashface, que é um aplicativo onde você consegue criar rostos no estilo de retratos falados da polícia. No entanto, em 2010, Andrea fez uma postagem no site de uma agência de arte que ele fundou, onde ele confirma que o Homem dos Sonhos não se passa de uma farsa publicitária, e que na verdade o rosto do homem é baseado numa foto do pai dele quando era mais novo. Talvez isso até tenha inspirado ele a criar aquele primeiro relato do sonho do pai. Tudo isso foi feito para entender o poder da internet em criar e difundir lendas urbanas e mitos coletivos, o que funcionou muito bem, tendo em vista que o site começou a explodir em visitas a partir do final de 2009, e desde então, o Homem dos Sonhos se tornou uma espécie de figura folclórica da internet, tanto que até hoje você vê referências a ele por aí. Também acredita-se que o Homem dos Sonhos é uma estratégia de marketing de guerrilha para um possível filme. Esse termo se refere a quando uma empresa faz uma estratégia de marketing fora dos padrões convencionais, para divulgar um produto ou uma mídia. Um bom exemplo disso é o marketing do filme da Bruxa de Blair, que criou todo um website com evidências fabricadas como relatórios policiais e pôsteres de desaparecidos dos protagonistas, para fazer com que o público acreditasse que os acontecimentos do filme tivessem realmente acontecido. Os atores têm os mesmos nomes dos personagens e eles até ficaram sumidos por um tempo durante o lançamento do filme, para as pessoas acharem que eles realmente estavam desaparecidos. A partir disso, diziam que todo o fenômeno do Thisman era uma grande publicidade que preparava o terreno para um filme sobre isso. Mas esse suposto filme nunca saiu. Tem um filme relativamente recente do Nicolas Cage que tem uma premissa bem parecida com o Thisman. Em português, o título dele é justamente O Homem dos Sonhos, mas em inglês o título é Dream Scenario. Nesse filme, o Cage é um professor universitário que as pessoas começam a aleatoriamente sonhar com ele de diferentes formas, e ele meio que acaba virando uma celebridade por isso. Também tem esse outro filme japonês bem obscuro que utiliza-se diretamente da lenda do Thisman. No entanto, nenhum desses dois filmes é fruto direto da campanha de publicidade, já que eles não têm envolvimento direto com a campanha do Thisman. Eles só se aproveitaram do conceito, que não tem direitos autorais e qualquer um pode usar. Na minha opinião, se fosse para sair um filme que é fruto direto dessa campanha de marketing, ele já teria sido lançado há muito tempo. Então, recapitulando,
esse homem não passa de uma grande farsa da internet. E antes da criação do site e da divulgação em massa desse rosto, ninguém nunca sonhou com ele antes. E todo mundo que sonhou com ele depois disso foi justamente por ter sido exposto à lenda. Assim como a teoria da imitação dos sonhos diz. Existem sim possibilidades de você sonhar com ele depois de vê-lo, mas isso não significa algo maior ou sobrenatural, nem nada do tipo. Só significa que você sonhou com ele, assim como você pode sonhar com qualquer coisa que você viu na vida. Sendo assim, depois de sua enorme divulgação na internet, esse rosto acabou se tornando a maior lenda do mundo dos sonhos. Por mais que o This Man seja um fenômeno bem famoso e já muito bem documentado na internet, eu acho ele bem interessante e queria falar um pouco dele aqui. Então se você gostou do vídeo, não esquece de curtir aí embaixo caso ainda não tenha feito isso. E no momento que eu tô postando esse vídeo, o canal tá prestes a alcançar 10 mil inscritos, então se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí e me ajuda com essa meta. Esse vídeo aqui vai ser o meu último vídeo do ano, então tenha um bom fim de ano, ou um bom começo de ano, caso você esteja vendo isso aqui depois da virada. Enfim, mas é isso. E até a próxima.